Tudo bom, pessoal? Sou eu aqui, professora Glória Moura Alves, no nosso esquema de www.aprovaweb.com.br, um lugar onde você vai ter a sua aprendizagem garantida. A nossa dica 1 é a respeito de gramática aplicada ao texto, a trilha lógica exigida nas provas. Então, a grande ideia aqui existe lógica na nossa língua e existe uma lógica trilhada lá nas provas, lá pelos examinadores. Identificar essa lógica, identificar essa trilha é o nosso trabalho dentro do roteiro da prova, dentro daquilo que a gente estabelece como nossa meta nesse curso de gramática esquematizada, que é o roteiro da prova, tá bem? Então vamos lá. Pessoal, veja bem, muito importante que você perceba o seguinte: o nosso ponto de saída e o nosso ponto de chegada é necessário que sejam os dois pontos aquilo que tem caído nas provas. Ou seja, a gente precisa identificar o que tem caído nas provas, como que isso tem sido trabalhado, cobrado, e é isso que vai determinar o nosso curso Gramática Esquematizada, tá bem? É por isso que nós chamamos isso de nosso roteiro da prova, porque a gente identifica aquilo que mais tem sido cobrado, como tem sido cobrado e prepara o pensamento de vocês, o raciocínio de vocês, modela vocês para conseguirem gabaritar a prova, beleza? Então a nossa proposta é essa: vamos juntos nessa viagem rumo à aprovação, tá? Então vamos lá. Povo, primeiro momento da língua portuguesa não tem jeito, é o estudo da morfologia. Você precisa entender que existe esse estudo da morfologia como estudo das classes das palavras do texto. Existem as classes variáveis e as classes invariáveis. Isso é estudo de morfologia. A gente aqui vai chamar de fase 1. Vocês vão ver que daqui a pouco vai ter a fase 2, fase 3, fase 4, até a gente estar pronto, preparadíssimo para enfrentarmos a nossa prova, tá bem? Então, nessa fase 1, nesse primeiro momento da aprendizagem da língua portuguesa, da lógica da língua portuguesa, entra o estudo da morfologia, como o estudo das classes das palavras no texto. Então, vejamos aqui. Existem as classes variáveis, bem como existem as classes invariáveis. As classes variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo. Classes invariáveis: advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Muito importante salientar aqui que dentro das classes variáveis, todas essas, adjetivo, artigo, pronome, numeral e até mesmo verbo, todas essas concordam com o substantivo. Veja, o artigo, o adjetivo, ele concorda em gênero e número com o substantivo. Gênero, feminino, masculino, número. Singular, plural com substantivo. Isso vai acontecer também com o artigo. O artigo concorda em gênero e número com o substantivo. Pronome concorda com o substantivo. Numeral concorda com o substantivo. E a gente vai ver até mesmo lá em concordância verbal que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, que nada mais é do que um substantivo, ou uma palavra substantivada, ou até mesmo expressão substantivada. Enfim, o verbo também concorda com o substantivo. Então é isso, galera. Classes variáveis: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo. Algo também muito importante de nós salientarmos é que existe a diferença entre adjetivo e advérbio. Primeira grande diferença que você consegue perceber aqui, e é crucial porque entra lá na frente no estudo de concordância, é que o adjetivo é classe o quê? Variável. Já o advérbio é classe invariável. O adjetivo, ele concorda com o substantivo. O advérbio sequer está ligado ao substantivo. O advérbio, então, ele é classe invariável. Tá bem?
Dessas classes invariáveis, existem duas outras sobre as quais a gente vai conversar muito lá nos nossos próximos módulos, tá? Preposição e conjunção. Já de antemão, vale a pena ressaltar para você que preposição e conjunção, essas duas são elementos de ligação, elementos de coesão textual, por isso que elas aparecem tanto nas provas. Preposição, por exemplo, você vai estudá-la lá na regência verbal, regência nominal e até mesmo na crase, no estudo da crase, do acento grave indicativo de crase. Conjunção você vai principalmente estudar ali no período composto, tá bem? Na união, na junção entre as ideias, entre as orações do período composto, quer seja período composto por coordenação, período composto por subordinação. Mas, por enquanto, o que eu quero que vocês fixem a ideia, é necessário fixar a ideia de que existe uma fase 1, essa fase 1 é a fase de morfologia, existem as classes variáveis e as classes invariáveis. É esse ponto, tá, gente? Vamos lá para um próximo. Segunda fase é a fase do estudo da sintaxe. No estudo da sintaxe, nós trabalhamos com a função dessas palavras ou dessas expressões dentro do texto, quer seja como sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Pelo amor de Deus, não quero ninguém aqui traumatizado, isso aqui é tudo muito tranquilo, a gente vai ver passo a passo, com calma, com bastante seriedade, de acordo com as formas mais tranquilas de se aprender, tá bom? Então, existem essas funções e elas são essas 9 as quais vocês podem perceber aqui, tá bom? Uma próxima fase é a união entre a morfologia e a sintaxe. Então, a gente chama de morfossintaxe. Mas aí já é um pouquinho mais avançado. É a morfossintaxe aplicada. Essa terceira fase, ela já costuma cair bastante nas provas, tá? Então, o examinador nos exige concordância verbal e nominal, nos exige aqui, ó, regência e crase, nos exige alguns conhecimentos acerca de colocação pronominal, transposição de vozes, pontuação e assim por diante, tá bem? Então, nós chamamos isso de morfossintaxe aplicada. No justo momento, na hora certa, a gente vai trabalhando com cada uma delas, tá? No nosso primeiro módulo, para vocês terem uma ideia, nós vamos juntar as partes mais importantes de morfologia, as partes mais importantes de sintaxe, para nós conversarmos aqui a respeito de concordância verbal, tá bem? Então, esse é o nosso estudo, o nosso tipo de estudo. A gente já vai trabalhando com essas fases integradas, porque é desse jeito que é bom aprender a nossa língua, né? Para a gente conseguir perceber a lógica nela, tá certo? Mais uma fase é a fase 4, é o estudo da semântica. Semântica nada mais é do que o estudo do significado, dos vocábulos, é a interpretação do significado de uma palavra, de um signo, de uma frase, de uma expressão em um determinado contexto. Vocês sabem que muitas bancas cobram bastante isso, né? De significado, sentido dentro do texto. Então, vale muito a gente trabalhar com essa parte da semântica. Agora, veja bem, olha que interessante. Essas 4 fases, elas vão gerar a reescritura textual que é mais cobrada em prova, que é a paráfrase. Veja bem, existem outras tantas reescrituras textuais. A mais cobrada em provas de concurso é a paráfrase. Então, vamos entender aqui o que é a paráfrase. Paráfrase é um tipo de reescritura sem prejuízo gramatical, ou seja, sem erro de gramática. Então, na paráfrase, nesse tipo de reescritura,
Não haverá erro de concordância verbal, de concordância nominal, de colocação pronominal, não haverá erro de pontuação, enfim, sem erro de gramática, tá certo? Agora, por que isso tem caído tanto nas provas? Porque esse tipo específico de reescritura textual tem sido tão cobrado nas provas, isso já há muitos anos, tá? Há mais de 10 anos isso tem sido cobrado nas nossas provas. Por quê? Porque a paráfrase, ela não fica necessariamente só nessa parte da gramática. Ela vai além, ela vai também para a questão semântica. Porque a proposta da paráfrase é um tipo de reescritura sem prejuízo gramatical e também sem prejuízo semântico. Sem prejuízo gramatical já vimos, sem erro de gramática. Sem prejuízo semântico significa que, na verdade, nessa paráfrase, nessa reescritura, não haverá mudança do sentido original do texto. Então tá aí, você tem as várias fases, morfologia, sintaxe, aplicação da sintaxe, semântica, até chegarmos à parte que é mais cobrada, que é a reescritura textual. Galera, esse é o roteiro que nós teremos de seguir. É a trilha lógica da nossa língua, portanto, é a trilha lógica exigida ali nas provas, tá bem? Então, vamos caminhando dessa forma. E aí, eu queria que vocês percebessem o seguinte, então, fechando. Todas essas fases, 1, 2, 3, 4, morfologia, sintaxe, aplicação da morfossintaxe, a própria semântica, todas essas fases estão interligadas na nossa língua. E esse é um excelente caminho de estudá-las dessa forma, interligando-as, tá bem? Com qual objetivo, gente? Com o objetivo de dominar os processos de reescritura, principalmente de paráfrase, que tem tanto caído nas provas, tá? Então, o nosso projeto, o nome do nosso projeto é Projeto Nota Máxima. Então, a nossa proposta aqui para vocês é gabaritar mesmo, gabaritar até as provas mais difíceis, tá bem? Então é isso, pessoal. Gramática aplicada ao texto, a trilha lógica exigida nas provas. Vocês vão nos encontrar ali sempre no www.aprovaweb.com.br. Grande abraço para vocês e que a nossa gramática não se torne um drama para vocês, mas que vocês consigam aprendê-la com tranquilidade, com paz, com esperança rumo à aprovação. Tá certo? Um grande abraço para vocês.